Bom dia a todos. E o convidado de hoje é Marco Antônio Rossi, o sócio-diretor da Mega Brasil Comunicação. Seja muito bem-vindo ao Conexão Melhor Idade, Marco Antônio. Bom, o Marco Antônio é jornalista, relações públicas, radialista e produtor visual. Foi apresentador na Rádio Antena 1 FM, repórter do jornal Bom Dia, O Dia, né? Jornal da Tarde e Agência Folha. Atuou na comunicação empresarial, tendo exercido funções de assessor de comunicação no Grupo Matarazzo e no Grupo Suzano. Bom dia, seja muito bem-vindo novamente, Marco Antônio. Obrigado, Solange, pelo convite e pela oportunidade da gente bater esse papo. Estou à tua disposição. Tá bom. Aliás, eu quero agradecer para você quando você me fez o convite, que você falou que os jovens de 60 a mais. Eu me senti revigorado. É isso mesmo, é uma nova fase, né? Acho que dos 50 a mais, né? Eu acho isso 50 a mais. maravilhoso, né? É verdade. Maravilhoso. Eu gostaria que você me contasse um pouquinho a sua trajetória, né? As suas experiências, o que mudou no jornalismo dos anos 90, 2000 para cá, né? Uhum. E qual a sua Bom, opinião sobre essa fase aí? bom, da minha parte, você já leu uma boa parte dela, né? A parte publicável, vamos dizer assim, E, da minha vida, né? Eu comecei no jornalismo ainda quando eu estudava, né? Comecei, na verdade, meu primeiro trabalho foi na Cúria Metropolitana, o jornal chamava O Migrante. Eu fiz uma matéria para lá e a partir dali eu comecei a, a procurar trabalhos na área na área de jornalismo. Eu estava cursando, como eu te falei. Aí fui para o Jornal O Dia, que foi uma escola para mim. E o Jornal O Dia era um jornal de São Paulo, não é o Dia do Rio. Muita gente uhum, faz essa confusão, né? É um jornal que foi criado pelo Adhemar de Barros aqui. E aí e foi uma escola porque era um jornal relativamente pequeno, e tinha carência de mão de obra, enfim. E eu acabei ali exercitando coisas, sentia a necessidade de fazer outras coisas além daquelas que me eram passadas, né? Ali eu aprendi a distribuir jornal, a pensar logística para distribuição de jornal, aprendi a fazer rádio escuta, fazer cobertura, enfim, fui fazer coisas que estavam além da minha função ali especificada, né? E isso foi muito importante na minha vida, porque, por exemplo, permitiu que anos depois, décadas depois, eu viesse a ter um jornal junto com o Eduardo Ribeiro, que é meu sócio hoje. Nós tivemos um jornal uhum, que era o Jornal da Vila Mariana, um jornal de bairro. E então tudo aquilo que eu tinha aprendido naquela minha primeira experiência de jornalismo, eu pude aplicar na administração, na gestão desse jornal. E foi muito importante. Então, aprender a distribuir jornal uhum, foi uma coisa muito importante. O que eu queria dizer com isso é que assim não existe experiência ruim, não existe trabalho menor, né? A gente vive um processo de aprendizado desde dos primeiros momentos da nossa vida, né? A gente aprende a uhum. comer, a gente aprende a respirar, a engatinhar. E em algum momento na vida da gente, isso vai ser importante. Não, depois de lá eu passei pelo Jornal da Tarde, depois eu fui para a Agência Folha e na época eu já atendia uma empresa que acho que nem existe mais, a MESP, era uma empresa de assistência médica. E a Uhum, MESP e fazia um jornal para eles. E eu percebi que ali poderia ter um mercado. Aliás, já existia alguns colegas que faziam jornais de empresa, na época era o produto, né? uhum, E foi então que eu resolvi, quando eu saí pela segunda vez da Matarazzo, que também foi uma escola maravilhosa para mim, acho que da melhor empresa que eu trabalhei na minha vida, aprendi muito, uhum, muito, muito, muito lá. Em termos de conhecimento, enfim, foi uma experiência espetacular. E aí eu resolvi enveredar para o trabalho de comunicação corporativa, né? E fazer o uhum, meu próprio negócio. Convidei, em princípio, o Eduardo, já isso faz 30 e poucos anos que a gente uhum, trabalha junto,
e tivemos a nossa primeira empresa. Depois o Eduardo se afastou, eu toquei sozinho e a gente veio se reencontrar anos depois e com a Mega Brasil, né? Primeiro chamava MA Editora, que era a empresa da onde eu vinha. O Eduardo foi agregado a ela. E em 2000 nós fizemos uma fusão com uma outra empresa, que era a Point Serviços de Comunicação, se não me engano, era o nome dessa empresa, a Point. E aí criamos a Mega Brasil, a marca Mega Brasil. A gente já vinha desde 1992 atuando. E, enfim, aí é o caminho que você conhece, né? A gente começou fazendo eventos, basicamente. Né? A Point tinha uma expertise em anuários, e daí a gente, por conta do congresso, nós criamos um jornal, que é o Jornal da Comunicação Corporativa. E a partir depois do jornal, nós criamos a Rádio Mega Brasil Online, que acho que é a primeira rádio web que teve no Brasil. E foi dentro de um congresso nosso. Eu sempre gosto de contar essa história, porque eu acho assim, a gente tem que estar antenado em tudo que está acontecendo e enxergar oportunidades em tudo, até na diversidade. Porque senão a vida não tem muito sentido. Tudo, como eu falei, eu sempre acho assim, tudo é aprendizado. E aí nós fizemos um congresso, na época fazíamos um congresso de comunicação para a área pública e um para a área privada. E foi no congresso de área pública, aliás, o pior deles em termos de arrecadação que nós tivemos, porque naquele ano era um ano de eleição, ou vésperas de eleição, e o congresso acontecia no segundo semestre. Como ele era da área pública, normalmente os patrocínios vinham da área pública. E como era ano de eleição, a partir do segundo semestre, as empresas públicas ficam proibidas de fazer qualquer tipo de investimento. E nós não tínhamos nenhum patrocinador, literalmente não tínhamos. E daí a gente ficamos num dilema de fazer o congresso ou suspender o congresso, que seria muito ruim para a marca. Então nós resolvemos correr para os bancos, nossos queridos, sistema financeiro, somos muito queridos por eles, e corremos para o serviço financeiro, conseguimos financiamento, e nos endividamos, na verdade. Mas daquele evento surgiu, então, a experiência da rádio, como eu te falei, que foi uma coisa inédita no país na época. Em 2005, a gente tinha velocidade de 500K, de 250K, eram velocidades ridículas para os dias de hoje. Mas, naquela apresentação, o Marcelo Coutinho, que na época era diretor do Ibope Inteligência, apresentou um estudo sobre o avanço das rádio webs no mundo. E a gente já tinha o Jornal da Comunicação há um ano. Aí eu pensei assim, bom, a gente já tem o principal, que é o conteúdo, né? Então, a questão é de adaptar essa nova plataforma. E a gente foi aprender a fazer. Eu tinha uma experiência da Rádio Antena 1, e que foi uma experiência curta, mas foi muito válida, porque as pessoas sempre estão acostumadas a contar o lado A da vida, né? E tem o lado B, todo mundo tem o lado B, né? Eu tive alguns. Então eu entrei para a história da Antena 1, deve ter lá uma fotografia minha, porque eu fui o primeiro e talvez o único cara a tirar a Antena 1 do ar, né? Porque na época a gente operava, eu era muito principiante, a gente operava, locutava, e não era essa moleza de computador, você tinha que ter 2 discos lá, colocava o LP, enfim, tinha cartucheira, era um monte de coisa para você olhar ao mesmo tempo. E entre esse monte de coisa, você tinha que controlar o volume da rádio de transmissão, porque se ele sobrecarregasse para o transmissor não queimar, ele desarmava. Aí foi o que aconteceu. Eu me distraí com as outras coisas e o transmissor desarmou. Fazia muito sucesso naquela época, né? Antena 1 fazia muito Antena sucesso, 1, sim, né? fazia bastante sucesso. Tinha um programa de final de semana em que se mandava recado de uma pessoa para outra, que estava paquerando na Rua Augusta, era uma coisa muito engraçada. Mas, enfim, eu sei que aí nós tínhamos já o conteúdo do jornal, era só transferir para a plataforma da rádio. E foi um aprendizado. Tive pessoas muito importantes nessa travessia. Ulisses Rocha, por exemplo, um grande amigo meu, um incentivador, foi fornecedor, mas acima de tudo ele é um amigo e um parceiro. Foi quem me emprestou a primeira mesa que nós tivemos na rádio, era uma mesa analógica. O primeiro microfone está até lá, ele abandonou. O microfone era tão antigo que ele abandonou lá. E hoje ele virou um pedestal dentro da rádio, que foi o nosso primeiro
o nosso primeiro microfone. Ele está lá em destaque no estúdio. Legal. Enfim, e aí nós fomos nessa caminhada. A rádio Uhum. funcionava primeiro de segunda a sexta-feira, das 9 às 5. Olha que coisa É. inédita. Depois nós ampliamos a programação para das 9 às 5, de segunda a segunda, e depois a gente virou 24 horas, ampliamos. Temos uma programação, fizemos coberturas internacionais, enfim, foi uma experiência muito boa ao longo desses Muito anos todos. E há legal. 4 anos nós começamos o canal de TV da rádio, da Mega Brasil, né, Uhum. que já produziu várias coisas, vários conteúdos, coberturas do evento, enfim. E agora a Uhum. gente está preparando talvez o primeiro documentário que a gente vai fazer para esse mês de março. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses 21 anos, né, de Mega Brasil, não é isso? Na 21 verdade, anos. mais, sabe? Porque É. a gente está indo quase para 30. Nós vamos entrar na comemoração do 30º ano, porque nós começamos em 2000, a gente considera a nossa data de fundação 1992, Hum, porque foi, como eu te falei, a gente só fez uma troca de marca, né? Quando a tá. gente fez a fusão com a outra empresa, porque continuou sendo. E foi um período muito interessante, porque em 2000, você lembra bem, o Brasil atravessava um momento de Uma euforia. crise. Nós havíamos abandonado a hiperinflação, tínhamos uma moeda Uhum. nova, tinha uma esperança, havia um orgulho crescente, né? É. E daí foi a escolha do nome, Mega Brasil. E acho que muita Mudança, gente teve a mesma ideia. mudança política, né? Então, foi o Sim, mesmo período, né? Então, foi. Foi um período muito importante. E aí houve, na verdade, a mudança de uma marca, da marca, mas a empresa, como empresa, ela funciona desde 92 com os mesmos produtos. Na verdade, a uhum. gente começou antes dessa data, porque outro parceiro importante na nossa história é o professor Wilson Bueno. O Wilson Bueno, ele, durante muitos anos, ele fazia um congresso de comunicação empresarial, que chamava. E Uhum. eu mesmo, na época que trabalhava em Matarazzo, cheguei a frequentar um desses eventos. E o Wilson parou. Ele parou de fazer o evento e, como é amigo nosso, a gente numa conversa, pô, Wilson, por que você não retoma? Tá, não tenho paciência, não tenho mais tempo, eu quero me dedicar à academia. E aí nós fizemos uma proposta de parceria com ele de realizar, de retomar o congresso dele. E Uhum. fizemos aquele congresso aí com a marca da Mega Brasil, a parceria do Wilson Bueno, fizemos por 3 anos. E depois disso ele desistiu mesmo da atividade, se concentrou na academia e nós seguimos em frente. Mas, então, os nossos eventos, eles vêm até um pouquinho antes dessa época. E a gente já tem essa Uhum. trajetória, a gente já está há muito tempo nessa estrada. Que você considera quais foram os principais desafios para você à frente da Mega Brasil nesses últimos anos? Bom, no começo, acho que foi até mais fácil, porque não existia tanta concorrência como existe nos dias de hoje, né? Uhum. Os eventos de comunicação eles eram mais restritos, eram mais raros, então a gente conseguiu se posicionar bem no mercado. Tínhamos uma história que nos aproximava muito desse mercado. É, já eu e o Eduardo somos jornalistas, né? Eu já estou na comunicação corporativa desde 81. O Eduardo fazia parte do sindicato, tinha uma atividade bem ativa no sindicato dos jornalistas, particularmente na comissão de assessoria de imprensa. Essa comissão, da qual também acabei fazendo parte, essa comissão ela redigiu o primeiro manual de conduta da comunicação corporativa numa assinatura conjunta com o Conherp, que na época era liderado pela Vera Giangrande. Então, foi Uhum. um trabalho que tentou apaziguar aquela relação aquela relação ácida que existia entre jornalistas e relações públicas pela ocupação de espaço e tudo mais. Uhum. Foi um trabalho bem interessante, nos aproximou e foi muito bom para a atividade, né? Daí, então, eu fiz parte também de um grupo que antecedeu a atual
a configuração da Aberj. Esse grupo era o GRESSE, Uhum. o grupo de estudos de comunicação empresarial. E Uhum. tinha o Amaury Beleza Marquesi como o coordenador, à época ele estava na Johnson Johnson, e outras pessoas de empresas. A gente se reunia, Isolda Cremonini, por exemplo, a gente se reunia periodicamente para discutir questões relacionadas à comunicação, porque Uhum. percebíamos ali um vácuo, né? Uhum. Em determinado momento, nós resolvemos lançar a candidatura de um representante desse grupo na Aberj, e ele foi o Amaury. Né? Fizemos a campanha, o Amaury foi Uhum. eleito, né? Depois ele foi reeleito, e a partir dessa mudança, com a introdução, a chegada do Amaury, enfim, e essa participação mais ativa do pessoal do GRESS, a Aberj passou a ter uma outra configuração, a configuração que acabou sendo o que ela é hoje. A participação depois do Renato Gasparetto, também outro amigo e companheiro de GRESS também, nesse Uhum. processo. Depois Rui Altenfelder, depois Miguel Jorge, enfim, foram nomes que foram sendo levados para a Aberj, que fez com que ela se tornasse o que ela é hoje. Então, a gente sempre conviveu muito nesse meio, tínhamos uma boa relação com essas pessoas. Quando a Mega Uhum. Brasil criou depois o jornal, a gente passou a ser veículo, e isso nos colocou numa situação mais confortável ainda, porque a gente não tinha lado de defesa, né? A gente não Uhum. representava ou agências, ou a gente representava empresas, ou representava A ou B, a gente falava com Uhum. todo mundo. E por conta disso, a gente conseguiu sempre trazer bons nomes e bons temas, porque a gente gravitava nesse universo de uma Uhum. maneira bastante tranquila. Uhum. Um grande desafio nosso sempre foi a gente manter a relevância. Hoje, ele é muito maior, porque o advento da comunicação digital, ele democratizou o acesso à comunicação, melhor, Uhum. acesso à informação. Então, hoje as novidades, o grande desafio nosso, por exemplo, é construir um congresso com 6 meses de antecedência, pensando em temas que serão tendências, que serão objeto de discussão e reflexão daqui 6 meses, daqui 1 ano, Uhum. né? Porque o imediato está aí, né? Existem Exatamente. eventos que cobrem até melhor algumas áreas e alguns temas mais de momento. Por exemplo, Uhum. nós temos lá um evento que acontece dentro do Congresso, que é a Arena da Inovação. Então, muita gente pensa que a Arena da Inovação é um evento de tecnologia. E, na verdade, ele não é um evento de tecnologia, é um evento de tendências, que pode ter até tecnologia junto, Uhum. mas muitas vezes não tem. Muitas vezes tem questões sociais, tem questões comportamentais, Uhum. enfim, que são impactadas também pela tecnologia, mas a tecnologia não é o cerne da questão. Uhum. Então, esse é o grande desafio nosso, de buscar, e o desafio e a oportunidade de conhecer gente que a gente não Uhum. conhecia. Quando Uhum. nós mudamos o Congresso, há 4 anos, nós mudamos o tema do Congresso, o título do Congresso e o objetivo do Congresso, né? Ele sempre foi Uhum. conhecido, nós começamos com o Congresso Brasileiro de Jornalismo Empresarial, Assessoria de Imprensa e Relações Públicas. Aí todo mundo chamava o Congresso de, vamos no Congresso da Mega Brasil, vamos no Congresso da Mega Brasil. Aí eu falei, bom, já que o mercado nos reconhece assim, então vamos adotar Congresso da Mega Brasil. Aí passou a ser Uhum. Congresso Mega Brasil. Aí tocamos durante bastante tempo assim, e em um determinado momento nós entendemos, sobretudo por conta do advento da comunicação digital, e aí a gente tem uma outra figura que também se aproxima da gente, que é bastante importante, Daniel Schneider. Hoje já teve um programa, inclusive na nossa rádio, e hoje ele é um CEO de uma empresa israelense. Uhum. E numa conversa com o Daniel, ele falou, caramba, mas vocês abordam temas que são pertinentes a várias Uhum. áreas das empresas, né? Uhum. E eu falei, realmente, a gente nunca tentou para esse detalhe, a gente faz isso um pouco intuitivamente. Então, vamos adotar isso como uma estratégia. E a gente, a partir de então, a gente
decidiu encarar, na verdade, ou assumir que a comunicação ela é transversal dentro das empresas, né? Ela acontece em todas as áreas produzem comunicação, produzem informação, que ela acaba tendo que ter um gestor para organizar toda essa parafernália desse fluxo, mas na verdade ela está presente em tudo, né? Quando você conversa no cafezinho, você está fazendo comunicação. Dali você tira muita coisa, né? Tanto é que tem algumas colunas políticas que chama cafezinho, né? Então, e aí a gente começou a identificar que nós tínhamos essa capilaridade dentro das empresas, ou dentro dos assuntos corporativos, e trocamos, então, a postura do Congresso e o nome do Congresso, que passou a ser Congresso Mega Brasil, que é como todo mundo conhecia, de comunicação, de inovação e estratégias corporativas. Foi uma nova pegada no Congresso. E isso acabou nos levando para conhecer pessoas, que eu estava falando sobre isso, e essa necessidade da gente ter que se atualizar, né? E na diversidade a gente sempre encontrar uma oportunidade de conhecimento. Para fazer a primeira arena da inovação, eu falei, bom, eu preciso procurar gente que trabalha com inovação, né? Que eu não conheço muita gente, então eu vou atrás. Aí comecei, me aproximei, conheci o Gil Giardelli, grande amigo, a Marina, enfim, sempre várias pessoas que atuavam nessa área, né? E fizemos uma reunião. Fizemos uma reunião que foi muito interessante, porque parecia que eu estava assistindo uma palestra em russo, sem tradução. Porque era uma coisa tão fora da caixa, eram pensamentos tão fora do nosso dia a dia, do nosso foco, que ia sair de lá com duas impressões. Primeiro, eu saí assustado e encantado. Eu falei, cara, eu preciso mergulhar nesse mundo, né? Rodrigo Arnaud é outro nome também importante que esteve com a gente, da era transmídia. Enfim, o Sérgio Bicudo, pessoas maravilhosas, assim, mas professor Lawrence, uma figuraça, a Graça Taguchi, outra pessoa querida também, são pessoas que pensam o mundo de um jeito diferente e que às vezes a gente nesse mundo corporativo você acaba muito focado nas questões cotidianas. E você esquece que você precisa abrir esse leque de pensamentos, você precisa abrir a visão de mundo, porque isso tudo impacta diretamente e fortemente na comunicação empresarial. Porque, acima de tudo, somos pessoas que estão fazendo isso, né? E foi um momento muito especial. Para mim, foi um momento muito especial, porque eu literalmente fui arrancado de dentro da caixa e foi muito bacana. Mas eu tive assim a ousadia de sentar com esse povo, sair com um monte de coisa anotada que eu não entendia nada do que eu anotei. E é um começar de novo, né? É um começar, né, de novo, com pensamentos fora da caixa, que é o que, né, que popularmente se fala hoje, né? Hoje mais do que nunca. Ao longo da sua fala, eu vi que você falou de vários profissionais, né? Que eu acredito, são profissionais 50 a mais, né? Você, nesse desenvolvimento, até agora, você acha que existe etarismo dentro da área de comunicação? Existe. Pois não. Desculpa. Não, imagina, pode falar. Eu acho assim, infelizmente existe um preconceito muito grande ainda com relação aos 50 a mais, né? A gente passou por um processo de juniorização muito forte na sociedade como um todo. Isso eu acho que é até natural, né? É uma renovação de geração, né? A gente não é eterno, a gente não é o dono da verdade. E a gente precisa se aproximar desse pessoal. Eu sou muito lá na Mega, a gente é muito cercado de gente jovem, né? Porque eles trazem uma visão de mundo diferente. E você começa a notar até no jeito de você lidar com, por exemplo, equipamentos eletrônicos. Uma coisa bem básica, bem... Né? Aí você fica naquele receio que, será que eu aperto esse botão? Será? E você se pergunta, por que uma criança senta na frente de uma máquina e se sente tão à vontade naquilo? Qual é a visão que ela tem? Qual é o comportamento que ela tem?
que permite a ela se adaptar tão facilmente àquele novo mecanismo. Claro, tem uma questão geracional, né? Exato. Eu sou da época de geração que escrevia a máquina na redação, né? Uhum. Aliás, eu fiquei deprimido quando eu voltei na redação do Jornal da Tarde, quando era tudo já com computador. Eu falei, nossa, isso aqui não é uma redação, né? Porque quando eu fui para lá, a coisa, você sentia a efervescência da criatividade quando você saía do elevador. Só o barulho das máquinas, o pessoal escrevendo, aquele falatório e tal. E a segunda vez que eu voltei lá, quando eu voltei para uma visita, era um silêncio sepulcral, assim, uma coisa terrível. Mas, enfim, né? Hoje, por exemplo, minha filha é uma pessoa que me ajuda de vez em quando com alguma... Ó, eu não sei fazer isso aqui. Ah, é assim, assim, assado. Então, essa aproximação com essa nova geração, eu acho que ela é fundamental. Até porque você precisa entender como eles encaram um pouco o mundo e a realidade para que você possa continuar fazendo comunicação, né? Não É é uma questão de você troca, né, Marco Antônio? Acho que é uma troca, né? não se trata de você abandonar os seus princípios, os seus conceitos, mas você entender os anseios dos outros. E aí você poder elaborar isso de uma maneira mais adequada para a sua empresa, para a sua vida, para os seus relacionamentos. E então eu acho assim, houve essa renovação natural, né? Uma coisa que acabou pesando muito para as empresas e que acho que de alguma forma impactou também nessa questão desse preconceito, desse etarismo, foram as questões básicas, salariais, de custos mesmo, né? As pessoas com mais idade, muito tempo nas empresas, elas acabam custando para as empresas bastante. Eu só fui entender isso quando eu fui ter uma empresa, né? E aí a gente, isso é uma coisa que acabou também colaborando para essa generalização e colaborando também por consolidar um pouco mais esse preconceito. Sem dúvida alguma, essas pessoas têm uma bagagem importantíssima e a gente se cerca delas também. Você vê os nomes com os quais que eu te citei, nenhum deles, à exceção talvez do Rodrigo Arnaud, que é o mais jovem dessa turma. Não, a Marina também é mais jovem, mas são jovens, talvez, já chegando à faixa dos 30, enfim. Mas todos os demais já são pessoas mais maduras, com vivência, com conhecimento, com uma bagagem e muito a colaborar, muito a colaborar. Coisas que o jovem não tem. Mas a gente, e isso acaba, acho que de certa forma, sobretudo acho que a questão de custos de você manter uma pessoa com mais tempo de casa, com mais experiência, porque, claro, isso tem um valor, tem um custo. E a gente vive num país em crise, então uma coisa vai juntando com a outra, você tem essa situação reforçada. Que eu acredito que nos países mais avançados, com uma economia mais equacionada, né, você não tenha essa questão tão prevalente. Teríamos que fazer mudanças estruturais para a gente reverter essa situação. Eu também eu acho que eu acredito nessa valorização. Eu acho que quando há essa valorização do profissional, né? Agora, tem uma questão que que às vezes é vilã e às vezes é a grande aliada, que é a comunicação digital. Eu acho que ela abriu um leque de oportunidades para esses profissionais buscarem a sua colocação, né? Compartilhar o conhecimento que eles têm, que muitas vezes uma empresa não consegue absorver, mas ele, enquanto grupo mais restrito ou um próprio empreendedor, ele consegue resultados às vezes até melhor do que ele teria como um empregado. Enfim, é uma saída, na verdade. Né? Acho que essa era da digitalização impulsionou, acho que o próprio jornalista a buscar mais conhecimento, né?
Exatamente, atrás de exatamente. conhecimento, que é o que você falou, né? Então, eu acho que... É encontrar a oportunidade nessa diversidade. Claro que você Hum, hoje fazer negócio na internet também não é uma coisa simples. Porque a internet é aquela coisa que isso já começa a mudar um pouco, mas ainda é aquela coisa que tudo que está na internet é de graça. Né? é, Então, mas eu acho que o conteúdo relevante, e aí eu acho que entra a questão da experiência e uhum, do conhecimento, é, ele é muito mais valorizado nos dias de hoje. Né? exato. De 4 anos para cá, de 3 anos para cá, o Uhum, conteúdo passou a ser a matéria-prima que todos querem ter. Né? exato. Chegou do blá blá blá, da festinha e tudo mais, as Uhum, pessoas acabam não dando, as empresas, as marcas não querem estar associadas a coisas superficiais, elas buscam é, agora, nesse ambiente digital, um conteúdo relevante. Não é. é fácil, não é fácil, mas é um caminho de oportunidade. Eu também acredito nisso. Marco Antônio, queria que você me falasse um pouquinho que conselhos que você poderia dar para um profissional de 50 a mais que hoje está em busca de recolocação. Bom, conselho, né? Acho que conselho não, mas é, eu acho que é importante a gente se atualizar, né? A gente não encarar a vida com preconceito, essa coisa da gente querer valorizar só o nosso ponto de vista, a nossa experiência. Como eu falei, a gente Uhum, tem que estar cercado de todos os lados, por todas as gerações. Lá na Mega mesmo eu falei para você, a gente busca essa aproximação. Vou te dar um exemplo, que coisa que aconteceu uma vez com um congresso nosso, né? uhum, Eu sou amigo do Rodrigo Arnaud, e da era transmídia, né? E aí, aliás, eu conheci nessa situação da Arena da Inovação. E um dia no Facebook eu vi que o Rodrigo, aliás, coincidiu com uma notícia de uma empresa sueca que estava implantando chip nos seus funcionários. E quando eu uhum, li aquilo, eu falei, que absurda isso aqui, né? Porque o cara com o chip lá, a justificativa é que os acessos na empresa ficariam mais fáceis, ele não ia precisar mais bater cartão e blá blá blá. E eu falei, bom, tudo bem, tem esse lado, mas claro, tem um lado perverso que a gente sempre fica refletindo a respeito uhum, dele, né? Mas uhum, esse fato existe, né? Aí eu ficava pensando assim, bom, você imagina, né? Porque você começa com o chip, o cara sabe tudo da tua vida, né? E aí você começa a cruzar dados, né? Porque o chip pode ter um aplicativo que conta a sua atividade física. uhum, E aí o cara vê que você não faz muito exercício e tal, né? Que você não anda muito, né? Que você se movimenta muito com carro. E aí você também pode ter um chip que controla os seus gostos, seus gastos com comida, com alimentação e tal. E vê que você gosta muito de embutido, de salgadinho, de uhum, refrigerante. E aí ele pode pegar esse conjunto de informações e oferecer para uma empresa de assistência médica, a sua, por exemplo, que vai olhar e falar, caramba, mas o Marco é um belo e um sedentário, é um risco ambulante. Então, uhum. o seguro para esse rapaz aqui vai ser bem mais caro do que para a Solange, que é uma atleta e tudo mais. Bem, ah, foi nesse contexto, então, que eu vi um dia uma postagem do Rodrigo no Facebook, ele oferecendo o chip. Ele falou assim, olha, pessoal, lá no grupo, né? Ó, pessoal, eu Uhum. estou com 30 chips aqui e o valor para implantação, para o implante é tanto, quem está afim, não sei o quê. Começou a chover, gente, eu quero, mas ninguém perguntava para que servia. E Uhum. aquilo me chamou a atenção. E a gente estava às vésperas do congresso, eu falei, mandei uma mensagem, Rodrigo, você não quer fazer uma apresentação sobre essa questão do chip, cara, que é uma coisa, pô, vou, claro, faço com o maior prazer, tal. E foi, fez a Uhum. apresentação lá, chegou no dia, ele foi lá para fazer a apresentação, antes de ele entrar, a gente se reuniu lá na sala onde chegam os palestrantes, e eu comentando com ele, falei, cara, isso é uma coisa absurda, né? Como você vai botar um troço na minha visão, é uma coisa É, absurda, botar um negócio no seu braço, vai controlar todos os controle. seus hábitos, enfim, né? E aí ele pegou, virou para mim e falou assim, mostrou assim, ó, ele só não está dentro do seu corpo. E aqui você controla. E isso, eu não, essa Uhum. percepção, eu só tive um cara que era pelo menos 25 anos mais novo que eu. Então, essa coisa de você
não fazer essa aproximação, não ter essa visão, eu acho que é um tiro no pé. É uma necessidade para quem quer sobreviver na área de comunicação, sobretudo. Mas acho que em qualquer área, você tem que se atualizar. Ler, ter leitura de jornal, entender seu mundo, por mais deprimente que seja as notícias, sabe? Você abre o jornal hoje, se você tiver uma gilete do lado, é capaz de você cortar o pulso, porque só tem coisa ruim. Mas você precisa a entender... filtrar, né? Você precisa entender o mundo onde você está inserido, né? Até para você conseguir pensar alguma forma de mudar isso, né? E se tudo isso não funcionar, o Uber está aí. Deve ser uma maravilha, né? Deve ser um momento de comunicação único. Olha. Exatamente. Só precisa ter uma boa coluna para ficar o dia inteiro sentado no carro. Mas para quem gosta de dirigir, é uma maravilha. É isso mesmo. Marco Antônio, eu queria muito agradecer a sua participação, a sua experiência aqui no Conexão, né, para o pessoal do Conexão Melhor Idade, viu? Muito obrigada, viu? Obrigado a você por espaço e pela conversa. Foi muito bom. Obrigado, viu? Tchau. Fica bem. Tchau. Você também, se cuida. Você também.